Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula com o resultado de nossas operações no Day Trade, comprovando a eficiência do método no longo prazo e também ensinando o resumo das técnicas e os segredos de nossa metodologia. Trend Follower Expert, dia 7/1/2013, acesse www.traderprofissional.com.br. Aqui em nosso site, para você receber todos os dias a videoaula com os segredos e o resumo das técnicas totalmente grátis. Para sempre, antes de você comprar o curso Trader Profissional, você pode estar vendo essas videoaulas para você saber que a qualidade do curso é muito boa. E você se cadastra por este link aqui ou nas redes sociais, Facebook, Twitter ou pelo YouTube, tá certo? Então pessoal, nós temos aqui o gráfico da Vale. A Vale, ela abriu... Ela abriu numa tendência de baixa com pressão de venda. Depois ela oscilou entre a pressão de alta e a pressão de venda, onde nós temos a média exponencial 8,9, que é a média azul, que determina a tendência do mercado. Então abaixo dela aqui ela ficou com pressão de venda, aqui ficou com pressão de compra, certo? E eu até iniciei uma operação comprada, só que no gráfico de um minuto, porque o risco no minuto é muito menor do que o risco no gráfico de 5 minutos. É mais difícil operar no minuto, mas é possível operar, certo? E ela fez uma grande tendência de baixa aqui hoje, né? Só que eu peguei essa operação vendida. Então temos a média 8,9 aqui nos 5 minutos. Vamos então para a média exponencial, as médias exponenciais do gráfico de 1 minuto, certo? Então nós temos aqui preço abaixo da média 377, que indica a tendência de baixa no gráfico de 1 minuto, e acima da 377 a tendência de alta, certo? Então, aqui, por exemplo, já abriu com um sinal de venda, porque esse candle aqui, de certa forma, foi um sinal de venda, mas foi um sinal de venda com 40 centavos aqui de diferença. Então, muito grande o stop. Não dá para o nosso manejo de risco aceitar entrar numa operação assim, mesmo entrando com pouco capital, não compensa, certo? Aqui não foi um sinal de venda, certo? Não deu um sinal de venda, foi um sinal ambíguo, inclusive candle acima da média 377, chegou até a dar um sinal, mas o corpo do candle acima da 377, então um sinal ambíguo, não foi feita essa operação. Aqui, no entanto, preço acima da média 377, pressão de compra, preço tende a fazer grandes movimentos de alta acima da 377. Então vamos operar comprado quando o preço bater na média móvel. E ele bateu na média 377 aqui, que é um ponto de entrada operacional também, além de determinação de direção e tendência do mercado, certo? Então aqui, 1 centavo acima da máxima desse martelo aqui, que está exatamente na média 377, a gente entrou, e 1 centavo abaixo da mínima a gente colocou nosso stop loss, certo? Então ficou assim, entrada 41,35, certo? E a saída na realidade foi a 41,29. Só que o que acontece, pessoal? O preço, ele chegou a fazer um outro sinal de compra aqui, certo? E quando fez esse sinal de compra, nesse movimento aqui, de certa forma, eu poderia ter entrado aqui também. Só que eu já estava numa operação aqui. Então, como fez essa entrada operacional aqui também, nesse candle na média 377, 1 centavo acima da máxima, a gente entrou 1 centavo abaixo da mínima, nós colocamos nosso stop loss. Quando fez esse movimento de alta, se a gente faz a retração de FIBA, a gente vai ver que o 61,8 está bem depois da entrada operacional. Então, eu coloquei, peguei o meu stop que estava aqui embaixo, subi um pouquinho até o valor da entrada operacional que teria dado, que eu teria entrado se eu entrasse por este ponto, certo? Eu decidi fazer isso porque tem lógica, é congruente. Porque se eu tivesse entrado por este candle, eu teria feito isso, certo? Então o preço ele sambou por aqui, não subiu mais e voltou e bateu no nosso stop que estava um pouquinho mais alto. Então eu perdi pouco dinheiro nessa operação. Perdi 0,20% ao invés de 0,3%. E o principal, entrei com 3.500 alavancado para estes valores de entrada e saída. O meu risco sobre o meu capital total para este valor de entrada de 100 mil reais corresponde a 2.500 ações, 2.400 ações. Então eu alavanquei até 3.500 ações, potencializei mais a minha lucratividade, porém mantive o risco de 0,3%. Então, pessoal, a alavancagem inteligente é isso. E além disso, fizemos o manejo de risco veloz, que permitiu em 2 segundos fazer esse cálculo, porque não dá tempo de usar a planilha e fazer os cálculos, mas a técnica secreta de manejo de risco veloz, com a contingência das boletas, que é o principal. Sem isso, você não consegue
operar day trade, tá? Você não consegue operar day trade no 1 minuto, que é o gráfico mais violento do mercado financeiro, que ele é muito rápido. Então a gente tomou o nosso stop depois, ó, né, quase chegou a dar um outro sinal de compra que não deu, certo? E o preço abaixo da 377, a tendência de baixo, faz grandes movimentos de queda. Como o número 377 também tem fundamentos científicos e é comprovado estatisticamente, olha só os grandes movimentos de queda que o preço faz, só que pela disciplina eu não pude entrar, porque longe das médias móveis, eu só posso entrar próximo da média móvel. E aqui chegou próximo da média móvel. Então o que acontece? Fiz entrada operacional aqui. Fiz entrada operacional aqui. 1 centavo abaixo da mínima dessa estrela cadente, exatamente na média 89, que a média 89 também é um ponto de entrada operacional. Mas para determinar a tendência, nós vamos usar 377 só. Então, 1 centavo abaixo da mínima entrada, 1 centavo acima da máxima, o stop loss. O starter de compra, aliás. Certo? A alavancagem inteligente deu para alavancar pouquíssimo, porque o risco da operação estava grande. Entramos a 40,97. E à medida que o preço vai fazendo topos e fundos descendentes, a gente vai protegendo o lucro nos topos confirmados. Aqui foi o último topo confirmado e o preço voltou. O nosso alvo, tanto da média 89 como da média 377, é 1% de oscilação. Porque estatisticamente, quando gera 1%, é comprovado pelos meus vídeos, inclusive desde agosto do ano passado. Variou 1% no day trade, volta quase tudo, a maioria das vezes. Às vezes não volta, às vezes dá uma tendência alta, mas se a maioria das vezes volta tudo, eu vou sair a 1% porque é mais congruente no day trade para o meu trade system. Para outros trade system, outras estratégias, eu já não posso falar nada, mas para o meu trade system sim. E 1%, pessoal, é uma grana boa. E com a alavancagem inteligente, a gente pode ganhar de 1,5%, mesmo com uma variação só de 1%, até 2,5%, 3%. Então, eu maximizo o lucro através da técnica de alavancagem inteligente que está associada ao manejo de risco veloz. Sem o manejo de risco veloz, com a contingência das boletas, e para calcular em 2 segundos o valor do risco e da alavancagem, você não consegue operar o day trade, porque o meu manejo de risco é eficiente, mas você precisa ter uma técnica para você suprir a necessidade da velocidade do gráfico de 1 minuto, que não permite você usar a planilhinha cheia de fórmulas complexas aqui. Então tem que calcular de cabeça, e nós ensinamos isso. Então a gente saiu nessa parte aqui da operação com um lucro aí de 0,45%, 0,53%, tá? 0,45% que corresponde a tirando todas as taxas e emolumentos, a corretagem, certo? A gente tirou 0,45% e eu fiquei com um pequeno lucro. Como já era 1 hora, eu também parei de operar, então a gente fechou com um pouquinho de lucro hoje, certo? Bom, pessoal, no mini índice a gente fez 2 operações. Uma a gente tomou stop, certo? E a outra operação a gente teve lucro. Só que não foi um lucro que atingiu o alvo, foi um lucro que foi antes do alvo e eu vou explicar por quê. Então olha só, no gráfico de 5 minutos, primeiro a gente fez essa operação, a gente fez a segunda operação, inclusive explicar também o passo a passo da operação no mini índice. É um pouco diferente do day trade, está em teste essa estratégia para o mini índice, o manejo de risco é diferente na bolsa, o alvo é diferente com ativos, a rentabilidade também pelo mini índice ter menor variação do que no mercado, na Bovespa, e também porque o potencial de alavancagem, respeitando meu manejo de risco, é realmente mais difícil, então você tem pequenos lucros. E também eu estou otimizando o manejo de risco aqui para o mini índice. Eu entrei nessa operação aqui, certo? A forma que eu entrei também foi um pouco diferente do trade system clássico, mas também é viável, certo? Então a gente está fazendo em teste, nós terminamos positivo hoje, certo? Porém não conseguimos sair no alvo por questões de o gráfico está em tempo real, é diferente do gráfico estar no passado, certo? Então, pessoal, esse aqui foi o resultado do mini índice, tá? Operando com apenas R$ 12.500, um contrato, manejo de risco para R$ 12.500, porque está em teste. Eu vou testar durante 3 meses a 6 meses e depois eu vou entrar com R$ 100.000 no mini índice, certo?
Mas por enquanto eu estou testando, comprovando todos os dias as ordens no mini índice, porque eu deixei uma corretora só com o capital do mini índice para comprovar as ordens. Agora não dá para eu comprovar as ordens da Vale pela nota de corretagem, porque também sairá ordens de position, ordens de outros ativos que eu opero day trade, e daí eu vou estar revelando meu capital, então não tem como eu fazer isso. Certo? Então a gente terminou aí com cerca de 0,21% de lucro, porque eu acertei essa segunda operação. Certo? Então essas aqui foram as ordens. Para comprovar que eu operei, que eu estou testando antes de lançar o curso de mini índice no mercado futuro, para comprovar. Então vamos mostrar as ordens executadas direto do home broker. Então pessoal, tá aqui as ordens executadas direto do home broker, tá? Vocês podem conferir com o que está na planilha, que está exatamente igual. Então tudo aqui é real, tudo é testado na realidade. E o curso é feito depois que foi testado, foi o que foi feito com a metodologia 20 Follower Expert para day trade em ações e swing trade, position trading em ações e no Forex também. Certo? Foi tudo testado e comprovado. É um método comprovado. E no mini índice, antes de lançar o curso, eu já estou comprovando para o Brasil inteiro aqui que eu sou diferente das outras escolas. Eu não invento teoria em planilha e saio vendendo DVD. Eu treino durante 6 meses a 1 ano e só depois que eu vou vender os DVDs. Por isso que quando você compra produto aqui, você está comprando algo comprovado, algo que funciona. Se você perder dinheiro é porque você não soube aplicar o método e não teve a disciplina principalmente. Então essas são as ordens executadas. Agora a gente vai ver a ordem, a nota de corretagem de ontem. Então tá aí, pessoal, a nota de corretagem de ontem, não, de sexta-feira, a gente chegou a perder 30,90, 0,3% mais ou menos. Ou melhor, 30,90, né? 0,3% de todo o nosso capital, mais ou menos. E só dá a nota de corretagem de hoje, das operações de hoje, não dá para mostrar, porque a nota de corretagem só sai no final do dia. Mas veja que quando nós perdemos, nós também mostramos, tá? E essa é a diferença nossa em relação aos teóricos das outras escolas, a grande maioria das outras escolas, que não comprovam para vocês que o método deles funciona e que eles estão testando e operando para fazer vocês ganharem dinheiro de verdade no mercado. Então aqui no Instituto Trader Profissional, nós temos esse compromisso de proteger você, tá ok? Crenças, atitudes e regras de George Soros e Warren Buffett aplicada à psicologia do trader. A prioridade principal é a preservação do capital. Então, pessoal, como vocês podem perceber, eu perco pouco dinheiro das vezes que eu perco, certo? E eu também estou com uma ideia nova de manejo de risco e de proteção de lucro, de zerando o risco, com uma nova metodologia de break-even que eu estou testando no mini índice também, certo? Que vai ser um pouco diferente do que eu ando fazendo, do que está nos DVDs, mas eu preciso testar para ver se dá certo. Mas realmente a gente vai começar a perder, quando a gente tomar stop, a gente vai conseguir minimizar ainda mais os riscos, porque eu estou com uma nova ideia, uma teoria que eu desenvolvi que está em teste. Depois que comprovado, eu vou aplicar na prática e também vou ensinar para vocês, passar tudo isso para vocês. Então, tem que fazer o possível para perder migalhas, para perder o máximo possível. Vocês podem ver que muitas operações que eu faço, eu zero o risco da operação em certos pontos estatisticamente comprovado que vale a pena você fazer isso. Não é simplesmente subir um pouquinho a ação, vou proteger o lucro aqui e zerar o risco. Daí o preço vai e volta, bate no seu stop que você protegeu o lucro e depois volta a subir e você perde um lucro gigante. Então tem uma questão estatística envolvendo a proteção de lucro que eu estou usando e estou otimizando, eu estou melhorando isso ainda mais, tá ok? Então pessoal, quem sabe você realmente compre um dos melhores cursos do mercado financeiro, que é o Kit 11 DVDs Trader Profissional Avançado. Então você pode realmente decidir comprar o Kit 11 DVDs Trader Profissional Avançado quando você sabe que ele foi baseado não em testes reais, como eu estou comprovando diariamente pelas notas de corretagem com o mini índice, por exemplo. Mas eu também usei as filosofias de George Soros e Warren Buffett. Por isso que essa tecnologia funciona. Então o que eu mostro no YouTube é só a ponta do iceberg. E já dá para você aprender muita coisa. Só que tem muita coisa sobre manejo de risco e principalmente sobre emocional e psicologia. E se você cair nessas armadilhas, você vai perder dinheiro. E quando você faz nosso curso, você certamente escapará dessas armadilhas. Então pode ser que você compre nosso curso Trader Profissional Avançado, decida isso à medida que você está percebendo que você escapará de todas as armadilhas
que fazem a maioria dos traders perder dinheiro, porque nosso curso foi projetado para fazer você um profissional. Bom, pessoal, muito obrigado pela videoaula. Agradeço aí a presença de todo mundo. Muito obrigado.